Fala, investidores! Rafael aqui novamente e hoje nós vamos estar falando aqui a respeito de uma análise do BTG a respeito do pessimismo exagerado na Vale e vamos estar também falando a respeito, né, da Transmissão Paulista que exerceu seu direito ali no lote 1 que foi arrematado por ela no leilão ali da Aneel agora em junho. A gente vai estar começando aqui pela Vale e a gente vê que o BTG ela vê um pessimismo exagerado em relação à China e reitera a compra na Vale. A gente vê que a crise no setor imobiliário trouxe o receio de um grande baque nos preços dos metais, né? Isso muito por causa da questão, né, da oferta e demanda, porque se a China ela começasse a demandar menos, muito provavelmente ia aumentar os estoques, né? E isso ia vir acarretar a queda no preço do minério de ferro. E não é isso que vem acontecendo. Apesar da queda na construção civil, outros setores da economia chinesa altamente consumidores de metais continuam crescendo de maneira robusta. A gente vai estar olhando aqui os números um pouquinho mais à frente e ele vê que se o pessimismo em relação à China foi de fato além da conta, isso poderá se revelar uma boa notícia para as ações da Vale. A gente vê que os preços da Vale, né, desde o final de janeiro aqui, vem em uma queda, depois de chegar aqui na casa dos R$ 93, ela teve uma queda aqui bem expressiva, chegando aqui neste momento a uma queda de mais de 30%, e a gente vê que a China ela responde por mais de 70% das importações mundiais de minério de ferro e seu setor imobiliário é responsável por um terço desse consumo. Os analistas do BTG disseram, né, que mantiveram ali conversas com os executivos da Vale e eles repassaram, né, que as condições econômicas da China continuam normais e todo o book de encomenda está completo para os próximos trimestres. Então a gente vê, né, os executivos da Vale afirmando que todo o book de encomenda para os próximos trimestres estão completos, ou seja, a Vale não está deixando de vender o seu minério de ferro e nem tampouco está vendendo menos, e os estoques de aço não estão se formando, o que sugere uma sustentação no preço do minério de ferro. A gente vê aqui os preços atuais do minério de ferro a US$ 115, ou seja, se mantendo próximo ao topo que chegou aqui na casa dos US$ 130. Muitos imaginavam, né, por causa da queda da demanda, o preço do minério de ferro iria despencar, né, chegando a este fundo aqui. Muitos imaginavam que voltaria aqui para a casa dos US$ 80, mas não é isso que vem acontecendo e a gente vê uma recuperação no preço do minério de ferro. Então a gente sabe que a Vale ela está vendendo ali a bons preços e está tendo demanda, né, pelo seu minério de ferro. A gente vê aqui que, segundo a Bloomberg, os investimentos em ferrovias subiram 25% no primeiro 7 meses do ano e as fábricas de máquinas tiveram alta de 15% e as montadoras avançaram 12%. No mesmo período, a construção de imóveis recuou 7%. Ou seja, o que a gente percebe aqui é realmente, né, a parte da construção civil tendo um recuo, mas a gente observa, né, outras áreas tendo aumento ali do consumo do minério de ferro. A gente vê vários setores aqui demandando mais minério de ferro e apenas a construção civil aqui recuando 7%. Então a gente começa a observar que esse pessimismo, né, é muito exagerado quando a gente olha para a questão do preço da Vale. A China ela tem problemas e os desafios são bem conhecidos, mas tem muito pessimismo nos preços. Disse aqui o Leonardo, né, que é analista do BTG, existe folga na atividade para sustentar as exportações brasileiras. A gente vê aqui que para o BTG os números do mercado chinês indicam que a queda das ações da Vale não se justifica e que os preços atuais representam um ponto de entrada atraente. Eles têm um preço-alvo aqui de R$ 94, ou seja, um upside de 45% em relação ao preço de tela atual. Aqui a gente vai dar uma olhadinha no preço da Vale. Como eu já tinha mostrado, ela caiu aqui 30%, mas eu quero mostrar aqui o Ibovespa, por exemplo. Aqui eu pegando aqui no mesmo topo aqui, no final de janeiro, o que que aconteceu? O Ibovespa ele veio caindo até no final de março aqui, antes de chegar em abril, e logo depois o Ibovespa ele se recuperou aqui e neste momento ele se encontra com uma pequena alta aqui de 3% em relação àquele topo anterior, mas a gente observa aqui exatamente ao contrário na Vale.
a gente vê que ela veio caindo aqui até chegar em abril, e logo depois, quando ela chega em abril, o que a gente observa? Um grande derretimento das ações, e que até esse momento não conseguiu se recuperar ainda, e a gente sabe que esse grande derretimento veio pelo receio do mercado ali, né, da baixa procura do minério de ferro ali pela China e, consequentemente, né, pelo efeito oferta e demanda, os preços iriam cair. Então, o mercado ele se antecipou ali erradamente, prevendo que a Vale começaria ali, né, a exportar menos minério de ferro e a preços menores, e a gente vê que não foi isso que aconteceu. A gente vê a demanda ela sendo continuada e aumentada, né, por outros setores da economia que está aquecido, e o preço do minério de ferro se mantendo aqui próximos a topos anteriores. Ou seja, é realmente uma ótima oportunidade para estar entrando nessa empresa, né? Eu tenho ela aqui a um preço médio de R$ 66, está um pouquinho aqui abaixo do preço atual, tem aqui a variação de 1,71% para baixo neste momento, mas eu estou tranquilo nessa posição, até porque tem ainda, né, o JCP que ela vai estar pagando aqui no dia 1º de setembro, depois de amanhã, na sexta-feira, ela tem um JCP aqui que ela vai estar pagando de R$ 1,91, e apenas esse JCP aqui representa um yield de quase 3% em relação aos preços atuais da companhia. A gente vê também que no ano passado ela pagou aqui no mês 9, exatamente no dia 1º, ela pagou o JCP e dividendos. E neste ano ela vai estar pagando aqui apenas o JCP e não os dividendos. E a gente vê que foram valores relevantes. Aqui no JCP ele pagou R$ 1,53 e em dividendos ele pagou R$ 2. Então eu vi alguns analistas afirmando que os próprios executivos ali da Vale, eles seguraram, né, esses dividendos que eles poderiam pagar aqui também no mês 9, da mesma forma que eles pagaram no ano passado, justamente porque eles poderiam ali passar por uma turbulência no mercado, né, passar por um momento ruim, onde realmente o mercado ele tivesse acertado ali nas suas previsões, né, e o preço do minério de ferro tivesse caído muito e as exportações tivessem diminuído. Mas como isso não vem acontecendo, eu vi alguns analistas afirmando que muito provavelmente a Vale ela pode vir a pagar dividendos extraordinários aí, anunciando agora no fechamento do terceiro trimestre, o que seria ainda muito bom para nós investidores. Eu vou estar continuando aqui com a questão da transmissão paulista. A gente vê que a ISA-Setebos ela se consagra, né, vencedora de segundo maior lote de leilão da ANEEL. Notícia boa, mas pode limitar dividendos. Foi exatamente o que eu tinha falado com vocês aqui. Antes dela aceitar, né, a ANEEL tinha convocado ela, né, porque ela tinha ficado em segundo lugar. Eu já tinha trago um vídeo aqui durante a semana afirmando, né, que isso ia limitar a questão dos dividendos, e a gente vê aqui os analistas, né, afirmando exatamente aquilo que eu já tinha trago aqui no vídeo para vocês. A gente vê aqui uma notícia boa também, né, que olhando para o futuro, né, tendo em vista um investimento expressivo aqui de 6 bilhões, a empresa anunciou que não deve participar do próximo leilão de transmissão que vai ocorrer em dezembro de 2024. Ou seja, é uma notícia boa diante dos grandes lotes que ela já arrematou agora nos últimos meses. E o JP Morgan manteve aqui a classificação aqui equivalente à venda para as ações da companhia com preço-alvo de R$ 24. A gente vê que neste momento ela está com a cotação de R$ 25,32. Então a gente observa que não necessariamente, né, porque ela arrematou aqueles lotes ali, que ela vai estar se valorizando no curto, médio prazo. Muito pelo contrário, a arrematação desses lotes vai fazer com que a companhia ela venha gastar muito dinheiro. É claro que isso lá no futuro, né, vai ser recompensado quando ela colocar todos esses lotes em funcionamento, começar a receber ali a questão da RAP. Então isso vai fazer a companhia se valorizar muito, mas não necessariamente vai impactar ela no curto prazo. Eu até respondi aqui, né, um dos nossos seguidores que fez uma pergunta aqui. O ideal não é ir se posicionando devagarzinho, pois se deixar para comprar quando começar a pagar dividendos, ela estará cara? E eu respondi ele assim: eu analiso da seguinte forma: o tempo para ela estar entregando os projetos que ela acabou de arrematar é de 5 anos e meio, ou seja, falta muito tempo ainda para a gente estar aí se antecipando, né? Se antecipar ali a um ano e meio,
5 anos e meio a gente pode estar colocando o nosso capital para ser remunerado em outro lugar. Eu sei que o mercado de tempos em tempos tem sempre alguma grande correção. Às vezes não necessariamente é culpa da empresa, às vezes é algo político, às vezes é uma guerra, como foi o coronavírus. Então a gente sabe que são coisas que não dependem da empresa. Então pode existir, né, a probabilidade de ter uma recessão, de ter um crash neste meio período e a gente encontrar um momento, né, para estar entrando nessa empresa. Então eu terminei respondendo. Então eu acho melhor esperar um pouco mais, talvez um ano antes, um ano e meio. Enquanto isso, deixo o meu capital sendo melhor remunerado em outro lugar. Se no meio desse trajeto ocorrer algum crash ou grande oportunidade, aproveito para me posicionar. E caso não venha a ocorrer, eu me antecipo ao mercado, eu não preciso esperar ela começar a pagar dividendos, que a gente sabe que a cotação ela acompanha os resultados. Então, quando ela começar a entregar os resultados, a cotação com certeza vai subir e a empresa ela vai começar a distribuir proventos. Então, eu me antecipo a isso, mas 5 anos e meio é realmente muito tempo para estar deixando, né, dinheiro na mesa, dinheiro parado. Tem outras oportunidades neste momento, empresas que estão pagando bons proventos e empresas também que são oportunidades, né? Como a Cosan aqui, por exemplo, como a Marfrig, que estão a preços muito atrativos neste momento e que a gente pode estar se posicionando aí para estar tendo uma valorização aqui no curto, médio prazo, talvez um ano, 2 anos, tendo uma valorização expressiva do nosso patrimônio para lá na frente, né, o nosso capital ele ser ainda mais relevante e a gente poder colocar na companhia. Então, eu cheguei aqui ao final desse vídeo, né? Então, a gente tem a Vale aí que tem uma ótima perspectiva, né? Tanto de proventos quanto de valorização, enquanto que a Transmissão Paulista, ao contrário da Vale, ela não tem uma perspectiva de valorização, como eu já mostrei para vocês, e também não tem uma boa perspectiva aí de pagar proventos, pelo menos agora no curto, médio prazo, mas eu acredito sim que ela é uma empresa perene e com esses investimentos saindo do pipeline, né, colocando ali para rodar, a gente vai ter uma empresa aí para pagar ótimos proventos por muitos e muitos anos, mas a gente tem que aguardar o momento certo. Então é esse vídeo que eu trouxe para vocês hoje, galera. Se vocês gostaram, deixe um like aí, ajuda muito o nosso canal, se inscreva nele também e até a próxima. Fui!